Bem, boa noite a todos. Então, na noite de hoje, nós vamos falar, a pregação é sobre o leproso agradecido. E esse evangelho, essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19, para quem quiser acompanhar. Lucas 17, do 11 ao 19. Amém? Lucas 17, 11 a 19. O leproso agradecido. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, gente, lendo aqui, né, a palavra de Deus, refletindo várias reflexões. É um trecho muito profundo, né? Várias reflexões podemos fazer. A primeira delas, né, que eu queria que vocês... eu vou falar a frase, que é a frase aqui do Evangelho, eu gostaria que vocês repetissem, que fala o seguinte: enquanto eles iam andando, ficaram curados. Vocês podem repetir comigo? Enquanto eles iam andando, ficaram curados. Então aqui nós podemos perceber que à medida que os leprosos começaram a caminhar, foi que eles foram curados, né? A cura aconteceu para eles na medida que eles estavam caminhando. Muitas vezes, o Sérgio falou aqui, a gente pede muito, mas muitas vezes nós precisamos de uma graça, nós, necessitamos dessa graça, e diante do Deus que pode tudo, e diante daquele Deus que conhece todas as coisas, daquele Deus que conhece o nosso coração, mas nós nos calamos. Muitas vezes acontece isso. Não acontece às vezes de você ter um problema sério e você contar para todo mundo e a última pessoa que você recorrer ser a Deus? Pelo menos comigo já aconteceu. Olha que anos e anos de caminhada, né? Alguma coisa que aconteceu que me afligiu muito e o último a eu contar, e o último a eu desabafar é com Deus, que é justamente quem poderia me ajudar, me iluminar, né? Então, a gente tem que observar, às vezes sem ação, em silêncio diante de Deus, né? Não pedimos, não clamamos, não fazemos o que o Senhor espera de nós. Tem um evangelho de cura também, que fala de cura também, que é os cegos de Jericó, que é muito interessante. Imagina, Jesus estava saindo de Jericó, tinham 2 cegos sentados no caminho. E aí os cegos começaram a clamar a Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, e sabe qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? O que queres que eu te faça? Parece até um pouco redundante, né? O que será que 2 cegos podem estar querendo, né? Mas Jesus perguntou, porque Jesus, ele quer que a gente dê a resposta, né? É interessante essa pedagogia. Várias vezes antes de fazer um milagre,
ele pergunta. Ele que sabe todas as coisas já sabe, mas ele pergunta para que você fale a ele. Então a gente deve estar atento quando a gente precisa precisamos de uma graça, estar atento de clamar essa graça, assim como os leprosos fizeram, clamaram, né? Naquela época, na época de Jesus, os leprosos não podiam nem se aproximar das pessoas, então eles estavam de longe, eles clamaram a Jesus de longe. E agora eu gostaria que... bom, se os leprosos clamaram, e nós? A gente pode estar se perguntando, de repente eu não estou precisando. Eu acredito que todas as pessoas precisem de cura. Lógico que cada um numa proporção, uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos de curas em várias áreas das nossas vidas. Enfim, somos pessoas que temos defeitos, que temos dificuldades, então eu acho que devemos ter essa humildade, como aqueles leprosos, né? De nos sentirmos necessitados dessa cura. Sempre que a gente fazia o teatro da vida de Jesus, eu me lembro que quando chegava essa parte dos leprosos, que a gente sempre fazia todos os milagres, né? Na parte dos leprosos, engraçado, era a parte que eu mais gostava, porque eu me identificava com aqueles leprosos. Eu me lembro que eu até me emocionava, chorava, porque na hora do milagre eu falava assim, eu sou essa leprosa, eu me identificava totalmente, então eu me emocionei quando me pediram para, assim, quando a gente escolheu a palestra para ser justamente da cura dos leprosos, né? Bom, e eu gostaria então que agora que vocês pudessem, essa palavra aqui do Evangelho, que foi a palavra que os leprosos falaram, né? Gostaria que a gente repetisse, mas não porque eu estou pedindo, não porque eu esteja pedindo, mas que seja do fundo do nosso coração. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. A compaixão, a misericórdia é o ponto fraco de Deus. Deus, ele não tem compaixão. Deus, ele é compaixão. Deus, ele não tem amor, Deus é amor. O nosso Deus é um Deus apaixonado, louco de amor por ti, por cada um de nós. E posso fazer uma comparação. Uma mãe, quando ouve um filho... Quem é mãe aqui, levanta a mão, por favor. Tem várias mães, então vocês vão me compreender, sem querer falar mal dos pais. Mas uma mãe, quando vê um filho em apuros, quando vê um filho no desespero, uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa. Uma mãe é capaz de se jogar no fogo, uma mãe é capaz de dar a vida, né? A mãe é capaz de dar a vida. Tem uma foto que saiu na Veja, não sei se vocês viram, na época da tsunami, era aquela onda enorme vindo e 3 crianças, que eram 3 filhos, né? E quando a mãe viu isso, a mãe corria em direção da tsunami, imagina, aquela tsunami enorme, nunca teria tempo de pegar as crianças, nunca teria tempo de salvar os filhos, mas ela não teve, a reação dela, isso é a reação da mãe, de se jogar, de ir lá proteger o filho. E se uma mãe tem essa disposição, ainda mais Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso, né, que nos criou, o que Ele não pode fazer, o que Ele não faz por nós, quando a gente grita por compaixão, quando a gente pede por misericórdia. Deus, então, como a gente estava falando, né, enquanto eles iam andando, ficaram curados. Curar é andar com Jesus. Vamos repetir? Curar é andar com Jesus. Deus, Ele age em favor daqueles que andam com Ele. À medida que a gente se coloca a caminho, à medida que nós damos o primeiro passo, nós já começamos o processo de cura na nossa vida. A nossa vida começa a modificar. Então, a cura, a libertação, a salvação são resultados desse estilo de vida, né? De um caminhar com o Senhor. Minha vida, ela não é transformada, o que eu quero dizer é assim, não é uma coisa instantânea, nem dos grandes santos foram,
né? Eu vou citar aqui rapidamente a vida, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, a primeira experiência que ele teve com Jesus foi quando aquele dia que ele caiu do cavalo e ficou cego. Não foi ali naquele dia que ele teve a vida dele totalmente transformada. Ali começou o processo de conversão da vida dele. São Pedro também, do dia que Jesus chamou São Pedro, ele era um pescador, né, de peixes, enfim, pescador, né, e até depois ele se transformou no primeiro Papa, né, no pescador de homens. Mas o que eu quero dizer é que desse dia que ele foi chamado por Jesus até a morte de cruz, na verdade, ele não aceitou morrer como Jesus, ele pediu para morrer de cabeça para baixo, né. Então, houve um processo, tanto é que 3 anos após do chamado de Jesus, Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Foi um processo, foi gradativo, e na nossa vida também vai ser, né? A nossa conversão, a nossa mudança de vida, a nossa cura, muitas vezes vai acontecendo ao longo da nossa caminhada. Lógico, isso não impede que Jesus queira hoje curar você totalmente de um câncer, e ele cura mesmo e não tem explicação. É a misericórdia e a graça de Deus, né? Então eu queria também refletir com vocês, por que será que dos 10 leprosos, só um leproso voltou para agradecer? Hoje eu fiquei pensando, eu estava saindo do meu trabalho, né, voltando assim, pensando. Uma coisa que eu não vou deixar de falar, é o agradecimento. Porque é uma coisa que eu acho que eu às vezes falho na minha vida. Às vezes a gente não tem um coração agradecido, não é verdade? A gente está sempre focando no que falta e não vê tudo que a gente já conquistou e que Deus nos deu, né? Tudo é permissão de Deus. Então, só um foi agradecer, só um teve esse coração agradecido. E, na verdade, se você achar que você não tem motivo nenhum para agradecer, ao menos um motivo você tem. Eu quero dizer o seguinte, você não tem nenhum motivo para agradecer a Deus, ao menos um você tem, o dom da vida, que Ele que te deu a vida, né? Então, pelo menos esse motivo você tem que agradecer a Deus. Agora, lógico que são muitos outros motivos, né? Mas, então, 2 reflexões também, além do agradecimento, eu penso que os outros leprosos, os outros não voltaram porque eles não queriam se comprometer com o reino de Deus. Não é verdade? Muitas vezes nós necessitamos de uma cura, de um milagre, nós clamamos aos céus essa cura, esse milagre, a gente fica ativo na paróquia, se engaja num grupo de oração, enfim, enquanto a gente está precisando da cura do milagre, a gente intensifica a nossa vida de oração, mas assim que a gente consegue, a gente abandona tudo isso, porque a gente não precisa mais de Jesus. E não é esse tipo de leproso que nós queremos ser, não é verdade? Então a minha pergunta é, que tipo de leproso eu tenho sido? Eu só tenho recorrido ao Senhor no momento de necessidade, no momento do sufoco, no momento que eu preciso de alguma coisa? Outra coisa também, que foi uma observação do padre Jorge Hermes, eu ouvi a palestra dele sobre os leprosos, né? E ele falou o seguinte, que 9 deles, é uma coisa meio forte, mas 9 deles só queriam um corpo livre de doenças, um corpo são, para poder pecar novamente com mais satisfação. Ou seja, 9 deles só queriam um corpo livre de doenças, um corpo são, para poder com esse corpo são pecar com mais satisfação. Que coisa triste, né? Mas um deles voltou para agradecer. Um dos leprosos voltou para agradecer. E o que Jesus falou aqui na palavra, né? O que foi que Jesus falou para esse leproso que voltou para agradecer? O Senhor falou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos repetir, então? Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os outros 9 foram somente curados, mas esse ele foi curado e foi salvo também. E faz toda a diferença. Jesus, ele não quer só nos curar. Ele quer nos curar, mas ele quer, acima de tudo, nos salvar. Ele quer algo muito mais intenso. A salvação é algo muito mais pleno, muito mais intenso. E é isso que o Senhor quer nos dar. É isso que por isso ele nos chamou hoje aqui, né? Ele quer nos dar a cura,
Ele quer que os filhos dele sejam mais felizes, mais plenos, e quer também a salvação de todos nós. Eu queria, só para finalizar, citar um evangelho também que fala de cura, que foi quando Jesus tinha um enfermo no leito e ele não conseguia se aproximar de Jesus, porque Jesus, enfim, uma multidão em volta de Jesus. E aí os amigos tiveram a ideia de colocar ele pelo teto. Tiraram as telhas e desceram pelo teto o leito. Nós também fazemos isso quando tem teatro, a gente também faz aqui, é muito legal. E dessa forma, o doente conseguiu, né, chegar a Jesus. E quando aconteceu isso, Jesus ele falou uma frase, que é uma frase de cura, que eu também gostaria que vocês repetissem comigo. Levanta-te, toma teu leito e anda. Vamos lá? Levanta-te, toma teu leito e anda. Então, levanta-te, acorda, meu irmão, para a tua fé. Levanta desse desânimo, né? Levanta do abatimento. Você tem um Deus vivo, verdadeiro, que te ama, que vai te buscar nos confins do mundo. Aqui é confins da Samaria, mas esse Deus, que é um Deus louco por ti, ele vai aonde você estiver para te resgatar, para te chamar para ele. Então, levanta-te, meu irmão. Toma teu leito. O leito significa toma a tua vida. Toma a tua história de vida, aceita a tua história de vida, abraça a tua história de vida. Isso é uma coisa que assume a tua história de vida. Isso é uma coisa que às vezes parece assim boba, mas é muito profunda. Porque quantas vezes nós não ficamos remoendo a nossa história de vida e olhando para trás? E a gente muitas vezes fica se culpando pelos erros que cometemos atrás, pelas escolhas erradas que nós cometemos, enfim, pelos pecados passados, e ficamos, nos chicoteando, como se fala, martirizando mesmo, né? Então, aceita a tua história, assume, abraça ela. Existe um psiquiatra famoso, Eric Erickson, que ele diz que a vida é escrever sem borracha. E é verdade. Queria eu ter tido, aliás, estou falando aqui para os jovens, atenção, mas a gente também, que a gente ainda tem muita coisa para escrever, né? Mas se a gente pudesse fazer um rascunho, né? E depois viver a vida, mas nesse ponto a vida é dura, isso não é possível. A gente não tem essa possibilidade. À medida que a gente vai vivendo, já vai acontecendo e não tem como apagar. Ele diz o seguinte, esse psiquiatra famoso, que diante dos fatos praticados, que já foram praticados, só tem duas alternativas. Então, por isso a gente não deve negar os fatos acontecidos. Ou você aceita e se abre à graça de Deus, expõe a tua ferida, a tua dificuldade, mas assim, ou você aceita esse fato, ou então você entra em desespero. Só existem essas duas alternativas, a aceitação ou o desespero. Mas, então, eu queria dizer para vocês que Deus, Ele está nessa noite de hoje, Ele está chamando, né, a cada um de nós, não para nos dar uma reprimenda, não. O Pai, Ele está nos chamando para que nós caminhemos com Ele. É isso que Ele quer de nós. Ele pede de nós que a gente caminhe, que a gente seja esse leproso agradecido, que continue a caminhar com Ele, até porque, para que nós possamos fazer a missão. Enfim, à medida que a gente fala assim, mas que besteira, eu indo sempre lá no grupo de oração não está acrescentando nada. Não é verdade. A nossa caminhada serve de muito. Em primeiro lugar, porque a testemunha fiel, ela salva vidas. Então, se a gente procurar ser fiel nas nossas pequenas decisões, né, no nosso dia a dia, na nossa coerência de vida, na nossa honestidade, isso já faz a diferença, né? E você vai poder também apontar o sentido, o caminho para outras pessoas, para outras milhares de pessoas que estão precisando, que estão se perdendo por aí, em meio a tantos caminhos diferentes que
tantos caminhos ruins que nós sabemos que não leva a lugar nenhum. Então o Senhor, esse Pai que está nos chamando, né? Esse Deus amoroso que está nos chamando a caminhar com Ele, eu acredito numa coisa: enquanto os nossos olhos estão voltados para Ele, a caminhada vai bem. E Deus, Ele tem um plano de salvação para a vida de cada um de nós. Ele tem um plano de amor muito bom para a vida de cada um de nós. À medida que nós caminhamos com os olhos fixos nele, esse plano vai acontecendo, esse plano vai se materializando. Mas olha, não vou enganar vocês não. Deixa de olhar um pouquinho para Jesus, que vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não estou assustando não, mas olha, é impressionante. As coisas começam a desandar, ou seja, a gente acaba muitas vezes se perdendo, né, no caminho, porque não olhamos fixo para Jesus. Então, na noite de hoje, que é uma noite de cura, por isso a pregação foi sobre os leprosos, sobre as curas que Jesus fez. Nessa noite, a gente com muita humildade, nos reconhecendo mesmo como esses leprosos, como necessitados. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa humildade de se reconhecer como pessoas necessitadas de Deus. Porque todos somos necessitados de Deus, só que uns acham que são, outros não. Mas, na verdade, quem não é necessitado de salvação, quem não é necessitado de Deus, né? Então, que nessa noite a gente possa agora, nesse momento de cura que vai acontecer, né? Que nós possamos desde já entregar essa nossa história de vida, enfim, entregar a Deus. Cada um sabe o que precisa de entregar, o que ainda não entregou, né?